Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto podcast do Gestor de Frota. Eu me chamo Mário, sou diretor de marketing aqui na Infleet e hoje nós temos a presença de uma pessoa muito importante, talvez uma das que mais entenda do mercado de gestão de frota, pelo menos aqui na nossa empresa, que é nosso sócio e diretor comercial, Henrique. Henrique, por favor, se apresenta um pouquinho para a gente. Então, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento sobre gestão de frotas, trazendo um pouco. Eu sou diretor comercial aqui da Infleet. Tenho aí, converso diariamente com uma série de gestores de frotas, vendo quais são os desafios que eles estão enfrentando e como a gente pode estar ajudando, né? E uma coisa que é comum é que realmente, quanto mais dado, mais informação esse gestor tem para tomar melhores decisões, a gente vê que depois de 2 ou 3 meses ele consegue ter bons resultados. Beleza, seja muito bem-vindo. E também temos aqui, mais uma vez, o nosso já acho que ele é o co-anfitrião aqui da casa, é Exato. O Vitor, e ele é o nosso COO, diretor de operações. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Mário. Espero aqui ajudar, tá? Estou aqui do lado para ir apoiando e trazendo alguns pontos legais. Legal. A gente, no nosso terceiro e último episódio do podcast, nós falamos com o Robson, que é um gerente geral que por muitas décadas foi gestor de frota e está à frente também dessa parte de gestão da frota de uma transportadora chamada JDL. Foi bastante enriquecedor. Se você não viu, eu vou botar aqui em algum cantinho. Aproveita também para se inscrever no canal, pessoal. A gente tem um podcast a cada 15 dias indo ao ar, todas as terças, 19 horas, tá? Você vai ter um podcast. Se inscreve aqui no canal, deixa a curtida, manda seu comentário com dúvida se você tiver, porque essa dúvida pode servir para um tema num próximo episódio, tá? Esse episódio também está sendo transmitido nos podcasts Spotify, Deezer e demais plataformas aí de podcast que você pode assistir, ouvir, na verdade, quando você estiver, inclusive, trabalhando, voltando para casa, no trânsito, em qualquer lugar. Bom, e hoje falando um pouco sobre análise de dados, eu estava falando sobre o Robson, ele trouxe bastante informação de qualidade sobre o quanto esses dados precisam estar ali na frente do gestor para ele tomar decisões corretas e acertadas. Só que também não precisa ter tantos indicadores se ele não utilizar no dia a dia aqueles indicadores. Não faz o menor sentido e isso ficou claro nesse último podcast. Então hoje nós estamos aqui com o Henrique. Queria saber de Henrique quais são os dados, né, que o gestor de frota precisa estar acompanhando ali no seu dia a dia para que ele consiga tomar decisões acertadas e ter uma eficiência operacional. Então, Mário, como o Robson comentou no último podcast, realmente o primeiro ponto é você avaliar qual o seu nível de maturidade gerencial nesse momento. Porque não adianta, se você ainda está engateando ali nos primeiros passos da gestão de frota, se você ainda hoje não tem nenhum tipo de controle ou nenhum tipo de dado, você tentar já implementar um controle extremamente rigoroso com informações altamente precisas e complexas a respeito da sua frota. Então, o importante, primeiro, é você entender em que momento você se encontra e definir os seus principais indicadores. E ao invés de você começar com 10, 15 indicadores que você não vai poder tomar ações sobre eles, é melhor você começar escolhendo 3 principais que você vai poder agir diariamente sobre aqueles indicadores, que você realmente vai poder torná-los dados acionáveis, algo que realmente se reflita depois em melhoria na sua operação e aos poucos ir trazendo dados novos para dentro do seu controle. E dentro dessa linha, o que eu sempre gosto de falar é: o que não é medido não é gerenciado. Eu termino geralmente as nossas reuniões aqui com os nossos parceiros falando isso, mas gosto de complementar também não só com medir para gerenciar, mas como você ter acesso ao seu dado, né? Você medir o dado e também você visualizá-lo de maneira estruturada, contextualizada e com significado real para que você possa tomar melhores decisões. E aí quando você pergunta quais são os melhores dados, né? Existem, né, em uma gestão de frotas eficiente, eu gosto sempre de falar que é uma gestão de frotas sustentável. E sustentável em seus 3 principais pilares: o pilar financeiro, o pilar social e o pilar ambiental. Então, muitas vezes, quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas pensam que é só a questão ambiental, mas, na realidade, ela engloba todos esses 3 pontos. E, do ponto de vista financeiro, a análise de dados ela vai estar focada principalmente na análise dos dados operacionais e de custos. Então, você precisa ter visibilidade sobre aquilo que está acontecendo.
Do ponto de vista operacional, o que é que o veículo fez no dia, a quilometragem percorrida é o dado básico, né, no dia a dia operacional do veículo. E também, claro, do modo de condução do motorista, ou seja, como esse veículo ele foi conduzido durante o dia. E do ponto de vista gerencial, você vai acompanhar os principais custos, que são os custos de manutenção, pneus e combustível, que juntos representam aí mais de 60% do seu custo total da operação. Então, por isso, aí você pegando o Pareto, né, dos principais custos por item, você vai poder focar nesses três. Então, eu já diria que o melhor ponto aí é você poder analisar indicadores relacionados a esses três custos, vai ser o que vai dar mais retorno para você logo de início. Legal. E aí eu vou pedir encarecidamente que você explique um pouquinho melhor cada um desses pilares, mas eu acho que antes da gente entrar nesse debate, nesse bate-papo de pormenorizado aqui em cada pilar, nós temos aqui um case que ilustra muito bem o como, né, a análise desses números faz com que a gente reduza o custo operacional. Então, o Vitor trouxe para a gente aqui um case de sucesso para ilustrar, né, como isso pode ser feito no dia a dia. Pode apresentar, Vitor, para a gente, por favor? Com certeza. É um spoiler, tá? É um case que está aqui sendo ainda redigido, mas está saindo. E Henrique falando aqui, eu achei bem bacana, né? Porque a gente aqui está cobrindo as duas pontas até do processo, né? Henrique está cuidando muito do processo comercial, da venda, e a gente aqui já está olhando para quem já entrou e como que a gente vai trabalhar isso. E é bem legal ver que esse discurso que a gente tem na venda, a gente consegue também entregar aqui na saída. Então, né? não é papo de vendedor, tá, gente? Pois é. A gente promete e a gente entrega. Exatamente. Essa empresa aqui, tá? A ProSaúde, é uma empresa muito parceira que realmente abraçou a ideia, né, de usar o produto e obter resultados. E a gente conseguiu, de cara assim, com eles, né, nos últimos 2 meses do ano de 2021, trazer uma redução de 15% nos custos. E aí, quando a gente vai olhar, né, e entender como que isso aconteceu, a gente viu um dos indicadores, né, que está relacionado à segurança também, está relacionado a você se colocar em situações menores de risco, que é excesso de velocidade. Só esse indicador eles tiveram 62,5% de redução. Ou seja, eles saíram de um perfil aí de mais de 14 horas de acima do limite de velocidade para hoje 5, e a gente sabe que dá para reduzir. Tá? A gente ainda não está totalmente feliz, a gente ainda quer que seja menor. Certo? E aí você pergunta como. Né? Isso, era minha dúvida que estava na minha cabeça, mas ótimo, pode continuar. Como é que chega nesse ponto, né? E aí a gente conversando com o gestor, né? Porque até como a gente falou na última conversa com o Robson, né? Através dos diálogos é que a gente cresce muito. Perfeito. E aí batendo esse papo com o gestor, cara, o que você fez? Porque a gente está aqui falando com você dos números, eu fiz isso mesmo. Eu conversei também com a minha equipe. Então ele passou a adotar essa rotina de conversas com a equipe, porque uma coisa é quando você instala um sistema como o nosso, começa a usar, o pessoal comenta lá, mas outra coisa é quando você diz, olha, fala com o condutor, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou não de uma maneira, digamos assim, punitiva, né, mas de uma maneira dizendo, olha, eu estou te acompanhando. É como se você estivesse lá do lado dele, vendo o dia a dia dele. A pessoa sabe, ó, eu preciso ter um comportamento correto aqui. Se você fala para fulano aqui, ó, fulano, eu sei que você está, infelizmente, passando do limite mais aqui do que qualquer bom senso pudesse aprovar. Ô, Vitor, e como é que o gestor ficou? Como é que ele tomou conhecimento disso? Perfeito. Nós temos dentro da nossa rotina de sucesso do cliente reuniões periódicas, onde a gente já traz para o cliente uma análise dos dados dele. Então, tudo isso que o Henrique falou aqui, nesses indicadores de aceleração, frenagem, curva, velocidade, tudo isso que ajuda você a rodar com mais segurança, a gente já traz para ele e mostra, olha, essa daqui é a sua realidade. Então a gente entrega os dados e a partir daí, ele com os nossos dados na mão, ele voltou e levou isso para a equipe dele. Certo? E aí, não só isso, né? A gente faz essa reunião periódica, mas aí a gente descobriu, inclusive, que ele mesmo, e é óbvio, a plataforma está lá para isso, e é ótimo saber que isso acontece, faz esse uso diário da nossa plataforma. Então ele está ali todo dia, vendo se está havendo redução ou não, melhoria ou não, porque se você só tem o dado e o dado está lá e ele não tem ação relacionada a ele, não vai acontecer nada. É inteligência sem ação, pois é zero. É zero. Exato. Não traz resultado. Exato. Então, eu achei bem bacana, né, essa fala do Henrique, porque eu fico aqui ouvindo, né, e volta e meia, quando eu ouço também as conversas do comercial, eu fico, caramba, a gente consegue fazer isso, né, e saber que dá para fazer isso deixa a gente aqui, nosso lado, muito feliz.
Maravilha. Então, poxa, que bacana ver mais um case de sucesso. A gente trouxe um case no primeiro ou segundo episódio, não me recordo. Eu vou até colocar aqui em algum lugar dessa tela para que vocês possam assistir. Foi um case de redução de consumo de combustível. Exato. 9%, né, da TAC. Foi um case bem... E mais um case aí para vocês. Então, o gestor de frota, eu acho muito importante você prestar bastante atenção. O Henrique trouxe aqui números muito interessantes de mercado. Eu vou dar a palavra logo agora para ele. Mas se você tiver algum comentário, uma dúvida, porque, como o Vitor falou, o bate-papo é o que faz a gente evoluir em conhecimento, faz a gente ficar mais inteirado do mercado, dos números, porque às vezes você está isolado, você não sabe qual é o número de mercado. E esse é o propósito desse podcast de hoje. Então, Henrique, continuando, queria iniciar aqui pelo pilar financeiro. Fala um pouquinho quais são os dados que você... que o gestor precisa analisar no seu dia a dia para que isso tenha um impacto financeiro, uma redução no financeiro dele. Isso é uma coisa que a gente intuitivamente, às vezes a gente até sabe que o modo de condução do motorista ele impacta no custo operacional, mas a gente tem dificuldade em quantificar e entender como isso acontece no dia a dia. Mas estudos, né, por exemplo, da Petrobras, Mário, eles já trazem que o modo de condução do motorista ele vai impactar no custo de combustível, manutenção, pneus, na taxa de indisponibilidade do veículo e na depreciação e vida útil dele, que juntos aí representam mais ou menos 76% do custo da operação. Então você vê que um elemento, que é o modo de condução do motorista, que você pode trabalhar com ação de treinamento, vai impactar em cerca de 76% do seu custo. E isso é muito relevante. E como é que isso acontece na prática? Pequenas ações que o motorista tem no dia a dia vão estar interferindo na eficiência do veículo. Por exemplo, toda vez que ele acelera, freia, faz uma curva brusca, ele aumenta o consumo instantâneo do veículo de 20% a 30%. E na medida em que isso vai se acumulando ao longo do mês, você tem um resultado de autonomia menor no final. Ou, por exemplo, quando esse motorista ele faz trocas em momentos inadequados de marcha, andando fora do RPM ideal, quando ele anda acima da velocidade ideal. Na velocidade ideal, de acordo com o guia do transporte rodoviário, para um veículo pesado vai estar em torno de 80, 88 km por hora, claro, a depender da via, né? Mas vai estar dentro dessa faixa. E quando você passa muito dessa faixa, você aumenta também o consumo de combustível na medida em que a velocidade vai ficando mais alta. Então, muitas vezes, o motorista ele acha que porque ele está andando mais rápido, que ele vai chegar mais rápido no destino final, ele vai gastar menos combustível. Mas não, ele vai gastar mais porque é uma análise de consumo por quilômetro e a distância que ele percorreu não muda. Né? Pode ter diminuído o tempo, mas você aumentou o gasto de combustível naquele momento. Então, isso tudo são pequenas atitudes, fora a ociosidade de motor, que principalmente para quem faz entrega é um indicador importantíssimo, porque a cada 1 hora que o motorista ele fica parado com o motor ligado, ele está desperdiçando cerca de 2 litros de combustível. Então, se você é uma empresa que faz algum serviço, visita o cliente, faz uma entrega, uma coleta, e o seu motorista ele para naquele ponto, ele não desliga o veículo, você pode até pensar que 10 minutinhos aqui nesse cliente não tem problema. Mas ele vai visitar 10 empresas no dia, ele vai visitar 10 clientes no dia, e isso vai dar mais de 1 hora por dia. Quando você multiplica por 2 litros, multiplica pelo volume da frota, multiplica por dia no ano, você vê ali que às vezes você perdeu um carro só de combustível desperdiçado. Ô Henrique, deixa eu só fazer uma interrupção e trazer um dado aqui, pessoal. Eu cresci, quando eu era adolescente, ouvindo que carro a diesel não se desliga o motor quando para. Porque, eu nem sei porquê, mas eu me lembro que eu tinha um tio que tinha uma caminhonete a diesel e ele dizia, não... A gente, quando para aqui, não desliga porque isso prejudica o motor. E acho que isso pode ter sido uma crença que faz com que os motoristas tenham esse, digamos assim, esse folclore na cabeça e ache que isso tem algum impacto no motor. E você como engenheiro, né? Porque eu não sei se ele comentou, o Henrique é engenheiro. Você como engenheiro tem alguma evidência de que isso realmente tem algum prejuízo para o veículo? Não. Existe uma série de mitos e lendas, né? Quando a gente fala... Por exemplo, tem muita gente que acha que dirigir na bengala também, aproveitar o embalo da ladeira na bengala, vai diminuir o consumo de combustível. Isso também é lenda. Então, são esses hábitos que às vezes o motorista ele adquiriu antes dele se tornar um profissional, quando ele era jovem, que ele começou a dirigir. Ouviu dos seus pais, dos avós, do professor dele que ensinou ele a dirigir. Verdade. Exato. E uma vez que você adquire esse hábito, é muito difícil você modificar ele. Você carrega isso para a sua vida profissional.
Então, até quando a gente vai fazer uma implementação de uma cultura de condução econômica numa empresa, o que é que acontece muitas vezes? Você tem uma melhoria imediata logo após o treinamento, que é quando o motorista está com aquele assunto fresco na cabeça dele, mas se você não mantém o acompanhamento ao longo prazo, o motorista ele tende aos poucos a voltar aos seus hábitos antigos. E é aí onde entra um treinamento contínuo, de melhoria contínua, expor esse motorista a conteúdo de condução econômica para que ele não deixe esse hábito que ele adquiriu ser perdido. E também é onde entra a ferramenta de telemetria, que é a ferramenta que vai permitir ao gestor medir. A gente acabou de falar que o que não é medido não é gerenciado. Para você medir o modo de condução, você precisa de uma ferramenta de telemetria. E aí ela vai entrar para você conseguir fazer o acompanhamento, ver quem é o motorista que está aderindo às melhores práticas que passaram do treinamento e garantir que ele não vai retornar àqueles hábitos antigos e que daqui a 3 meses você vai ter seu consumo piorado de novo. Sim, perfeito. E aí eu vou até colocar Vitor aqui numa saia justa, porque você falou de educar esses motoristas, né? Eu acho que muitos gestores às vezes querem fazer isso, mas às vezes não tem uma habilidade tão grande. Ele é bom ali na gestão, mas ele não é bom de comunicação. E aí eu vou colocar Vitor em uma saia justa e revelar aqui que nós estamos desenvolvendo em parceria com alguns consultores um projeto de consultoria justamente para aplacar e sanar essa dor que muitas vezes existe na gestão de frotas. Então, se você é gestor de frota, procura a gente na Inflit, entre em contato conosco aí, entra no site lp.inflit.com.br ou inflit.com.br e procura saber sobre a nossa solução de consultoria, seja você cliente ou não. Fato é que se você não for cliente, a gente vai precisar dos dados, né? Exatamente. Porque a gente não tem bola de cristal, pessoal, não dá para saber. Conta aí um pouquinho, então, sobre a importância da telemetria que você estava falando. Então, como eu falei, o modo de condução do motorista ele precisa ser medido de alguma forma para que você gerencie ele. E é através da telemetria que a gente vai captar esses dados de aceleração, curva, frenagem brusca, velocidade e saber como esse motorista está se comportando e passar para ele os feedbacks. Então é muito importante, tem clientes nossos e parceiros que fazem reuniões diárias com os motoristas para avaliar quem ultrapassou a velocidade, quem ficou parado com o motor ocioso e passando cotidianamente, avaliando num processo realmente de melhoria contínua. Então, se você não tem uma ferramenta como essa, você vai estar cego para o que está acontecendo com o seu veículo. E aí você nunca vai poder tomar uma decisão, saber se o motorista, a João, Henrique ou Vitor, está indo bem ou mal, porque você não tem informação sobre o que ele está fazendo com o carro ao longo da jornada de trabalho. Perfeito. E, inclusive, pessoal, a Inflit tem um ranking de motorista, eu comentei isso, eu gosto de comentar, porque fazendo análise de mercado, algumas outras empresas têm, tá? Mas eu nunca vi tão legal e tão bem feito como nós temos na Inflit. Não é porque eu trabalho aqui, mas eu acho extremamente incrível essa ferramenta de você poder olhar motorista a motorista com pontuação. Parece Uber, pessoal. Ele vai dando as avaliações lá. Não é para você penalizar, é para você educar. Então você tem que olhar pelo prisma educativo, porque você tem ter clareza de qual motorista precisa ser educado é mais fácil do que você tirar todos pela mesma régua. Né? Você tratar todos de forma igual. E quando, na verdade, muitos já estão agindo de forma correta na sua condução e os que precisam passar ali por um processo educativo. Exato. E isso é muito importante, Mário, isso que você falou de dar o direcionamento certo. Porque cada motorista vai ter um hábito diferente. Então, pode ser que o meu problema, o meu hábito ruim, seja ficar parado com o motor ligado. Pode ser que o hábito de Vitor seja andar muito rápido, acima da velocidade. O velho pé pesado. O pé pesado. E pode ser que o seu seja, por exemplo, a troca de marcha, o RPM. Sim. Ou arrancar com o carro, acelerações e frenagens bruscas. Então eu não posso tratar os motoristas da mesma maneira. Perfeito. E com a telemetria eu consigo entender e ser assertivo no meu feedback, no meu treinamento. Eu vou chegar para você e falar exatamente o que você fez, quando e onde, e te passar aquele retorno para você não repetir esse comportamento. E não só isso. O que é muito importante também na gestão de frotas é a gente mostrar para o condutor o impacto que ele tem na cadeia como um todo da empresa, no resultado como um todo da empresa. Ele não é só um motorista que está ali indo fazer uma entrega, mas que o que ele está fazendo é fundamental para o resultado como um todo da organização e que ele faz parte daquilo ali e contribui de alguma forma para todo o resultado da empresa. Perfeito. É como se fosse uma colmeia de abelhas, né? Exato.
abelhinha tem a sua função para o todo, para formar aquela, né, aquela operação incrível. Eu adoro a analogia da colmeia porque é uma operação incrível, gente. Super organizada, planejada. Né? A gente acha que os insetos não têm tanta inteligência, mas olha como aquilo é incrível, né? Execução perfeita, né? Perfeita, exatamente. Beleza, Henrique, muito bom. Você falou aí, então sobre a questão da condução e o impacto de como uma condução boa ou ruim impacta diretamente no consumo de combustível, nos gastos de manutenção, né? Nos gastos de pneu. Tem alguma coisa específica sobre pneu que você não comentou e queira falar? Sobre pneu, o ponto principal é que na medida em que o motorista, ele conduz o veículo em alta velocidade, aumenta-se também o desgaste do pneu. E não só do pneu, de todas as peças mecânicas, pastilha de freio, embreagem e outras peças do veículo, todas vão se desgastar mais na medida em que você tanto acelera e freia mais bruscamente, quanto quando você anda muito acima da velocidade. E aí você diminui a vida útil do pneu, aumentando consequentemente seu custo lá na frente. E também a questão dos acidentes, né? Que Sim. eu acho que isso é muito importante. E aí o que é que acontece nesse ponto, Mário? Como o Vitor comentou, né, mais cedo. Muitas vezes o motorista ele pode achar que o gestor está querendo colocar uma plataforma como essa para pegar no pé dele. Mas na realidade, uma solução de gestão de frotas, como a de telemetria, ela está aqui para melhorar a vida do motorista. Ela tem o intuito de garantir que ele vai sair de casa de manhã e voltar para casa de noite, que ele vai conseguir cumprir aquele trajeto em segurança, que ele não vai se envolver em um acidente, em uma infração, e que também ele não vai ter estresse no trabalho. Já tem uma série de estudos que mostram que quando o motorista ele dirige dentro da velocidade, com calma, com cuidado, isso diminui o estresse no trabalho, aumenta os índices de satisfação, aumenta a qualidade de vida e também diminui significativamente os índices de acidente, que são aí o pilar social da sustentabilidade que a gente tinha conversado mais cedo. Sim, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre ela. O que é que você trouxe aí para apresentar para a gente de números sobre esse pilar? Então, no caso de acidentes, primeiro, a gente tem o custo do acidente, né, que aí para um veículo, um caminhão, por exemplo, vai custar aí desde 22 mil mais ou menos, esse é um dado do IPEA, né, 22 mil por um acidente leve, até 65 mil no acidente mais grave. Mas o que é importante é a questão do risco à vida. Né? E cada pequeno desvio de comportamento do motorista, a gente tem aí a pirâmide de infrações que foi desenvolvida pela Dupont para aplicação industrial, mas que pode ser adaptada também para a gestão de frotas. Ela diz que a cada pequenos 30 mil desvios de comportamento, você tem um acidente fatal e 30 acidentes graves. Nossa. E aí, cada aceleração, curva, frenagem brusca, momento que o motorista ficou acima da velocidade, tudo isso é uma pequena infração que coloca ele mais perto de um acidente. E muitas vezes esse motorista ele pode olhar e falar: mas eu dirijo assim a minha vida inteira, eu fiz isso hoje e não aconteceu nada. Mas pode não ter acontecido hoje, porque são 30 mil. Mas eles vão se acumulando até que em algum momento no futuro esse acidente ele vai acontecer. E o trabalho do gestor de frotas é ser proativo. É identificar esse comportamento de risco e agir sobre ele antes que o risco se concretize. Perfeito. É identificar que o motorista Henrique, o motorista Mário, estão com comportamento de risco que lá na frente vai resultar em acidente e corrigir isso para que esse acidente não ocorra e garanta a vida daquele motorista. Eu acho que até dá para fazer uma analogia com seguro, né? Que tem a expressão, seguro morreu de velho, que ele existe justamente para não ser usado. Mesma coisa, a educação é justamente para que não ocorra o acidente. Então, reeducar a condução, a forma como esses motoristas se conduzem, é de extrema importância para que não sofra acidente, que vai impactar, e aí você vai falar mais um pouco, acredito eu, mas não só na vida, né, do seu colaborador, mas isso gera um risco trabalhista, um risco financeiro, um risco e passivos de N naturezas para o negócio. Um ponto importante é que quando a gente olha um carro na rua, né, a gente vê um caminhão da empresa tal. O caminhão está todo plotado, tal, e você vê ele fazendo besteira, você vê que um caminhão daquela empresa tá cometendo uma infração, tá fazendo algo errado. E aí fica o nome da empresa ali. Claro. Então o motorista ele acaba sendo um representante, né? Ele Com está certeza. carregando a marca literalmente carregando a marca da empresa. Exatamente. Não é só a mercadoria, é a marca. Inclusive, tem empresas que colocam, né? Ligue caso estejamos dirigindo incorretamente, porque justamente para educar esse motorista, né? E aí, olha, gestor, você está assistindo isso aqui, se você não tiver com um papel e uma caneta na mão, pausa e volta, porque o que o Henrique está falando aqui
Você pode não tá anotando, mas isso foram anos de estudo, tá? Não foi de uma noite para o dia que ele simplesmente decorou esses dados. Então, pega um papel, pega uma caneta ou digita aí, se é mais moderno, num bloco de notas, porque isso tem valor. Isso são dados de mercado fundamentados em pesquisas e estatísticas, não é da nossa cabeça, tá? Beleza, Henrique. Então, falando sobre o social, o que mais você pode trazer para a gente? Então, do ponto de vista social, a gente sabe que o Brasil ele é um dos países que tem o maior índice de acidentes. A gente sabe que continuamente morrem pessoas nas estradas e a gente poder contribuir para uma melhoria disso, a gente também está contribuindo para um avanço social. Então, esse é o principal ponto. É um benefício à vida, a uma melhor qualidade de vida para esse motorista e não é algo que tem o intuito de estar perseguindo ele. Claro. Né? Beleza. A gente também tem o último pilar aqui que você mencionou, que é o pilar ambiental. Sim. Esse pilar que também é muito importante e cada vez mais relevante, né, no nosso cenário atual, e é uma coisa assim que dentro das tendências de mercado tem crescido o grau de relevância desse pilar devido ao alto índice de emissões, aos acordos internacionais que têm sido feitos com foco em controle do aumento de temperatura global. E a gente sabe que o transporte, principalmente o transporte rodoviário, é um dos maiores emissores de CO2 no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil, cerca de 22,8%, dado da CNT, da emissão de CO2 do país é de responsabilidade do setor de transportes. Esse rapaz é uma máquina, né? Porque eu não conseguiria gravar nenhum texto desses números. Não tem papel aqui, não. Não tem papel, pessoal. Daqui é tudo que ele já sabe, está internalizado. Uhum. Desculpa a interrupção. Não, tranquilo. E como a gente sabe que o Brasil é essencialmente rodoviário, a maior parte, né, cerca de 88%, eu acho, dessas emissões são do transporte rodoviário. Então, quando a gente consegue trazer uma melhoria na redução de consumo de combustível, a gente diminui as emissões de CO2. Quando a gente consegue reduzir, aumentar a vida útil do veículo, aumentar a vida útil de um pneu, aumentar a vida útil das peças, a gente não só reduz o custo, como também a gente reduz o descarte de pneus, de peças, de óleo, o que também contribui para uma redução do impacto ambiental do setor de transportes. Então, esse também é um pilar essencial que está diretamente relacionado com os objetivos do milênio da ONU, com as práticas ESG. Então, as empresas também que querem trazer esse tipo de prática, né, para dentro da sua estrutura, que querem estar alinhadas com esses objetivos, trazer uma melhoria do modo de condução do motorista, ter uma gestão de frotas mais eficiente, não só vai impactar no seu custo, mas também vai te dar esse posicionamento sustentável. E para vocês terem ideia, pessoal, o posicionamento sustentável, ele é cada vez mais exigido pelo próprio consumidor. Com certeza. Então, o número de empresas que têm adotado medidas sustentáveis para o meio ambiente são enormes e não podemos deixar de falar também na cadeia logística e de frota. Então, estar alinhado a um modelo sustentável é você estar alinhado ao consumo da nossa geração, da atualidade, né? Você está aí alinhado ao que a gente vem discutindo sobre meio ambiente, né? Quando eu falo a gente, toda a sociedade. Então, é extremamente importante, porque daqui a uns anos, ninguém vai mais aceitar, por exemplo, que um produto seja entregue por Imagina quando todos os carros forem elétricos. Ninguém vai querer mais um carro a combustão. Exato. É basicamente isso. Então, se você não está ligado e antenado nessas tendências de mercado, certamente um dia você vai ser engolido. É fato, né? E já tem uma tendência grande na eletrificação de frotas agora, né, Mário? A gente tem visto aí grandes empresas, Mercado Livre, Coca-Cola, Ambev, todos aí já fazendo pilotos com veículos elétricos para entrega urbana, seguindo essa linha de tentar diminuir as emissões dentro da cadeia logística. Sim, sem dúvida. Inclusive, nós tivemos no Rio Innovation Week recentemente e tem uma startup que é focada justamente em colocar esses pontos de abastecimento de energia elétrica em grandes frotas, né? E ele contou para a gente vários cases de frotas que já estão aderindo a esses veículos elétricos, principalmente frotas que usam veículos pequenos, né? Carros em geral. Então, é tendência de mercado, a gente tem que estar antenado, o gestor precisa estar ligado nisso aí. Henrique, bom, eu achei incrível aqui os dados, acho que isso é muito importante, certamente tem muito mais, mas eu queria saber de você o seguinte.
Vamos falar um pouquinho da Infleet em relação a esses dados e como a Infleet traz esses dados para o gestor. Pronto. Então, a Infleet, a gente busca trazer uma visão completa para esse gestor. Sim. Não apenas do ponto de vista operacional, de saber a rota, pontos de parada, mas de todo o contexto gerencial da empresa. Então, análise do modo de condução do motorista, com ranking de motoristas que você comentou, para uma avaliação de desempenho. O que é muito importante também, porque a gente deixa essa avaliação de desempenho objetiva, né? Não depende tanto de critérios subjetivos, mas sim de como o motorista tem conduzido o veículo. E os dados gerenciais de custos, para você poder avaliar os seus principais indicadores e tomar decisões. E qual é o grande foco da Infleet? Trazer dados acionáveis. Dados que permitam ao gestor entender de maneira clara o cenário atual da frota dele, qual o seu nível de performance, se você está indo bem, se você está indo mal, o que você precisa continuar fazendo e o que você precisa melhorar, para que você possa focar suas energias naquilo que vai trazer mais resultado. Fazer o pareto de onde estão seus maiores problemas, as suas maiores ineficiências e focar seu plano de ação naqueles indicadores. Então, dentro da plataforma você vai ter o custo por quilômetro, que é um indicador base, né, para qualquer segmento, você saber quanto você gasta para cada quilômetro rodado do seu veículo, se você quer precificar um frete, se você quer entender o custo do seu transporte, você precisa disso. E outra, você não pode ter o dado do mês passado, porque você está vendo aí que os combustíveis aumentam galopante, né? A velocidade com que os aumentos só acontecem. Então, se você não tem um sistema como a Infleet ou qualquer outro que traga essa informação em tempo real, você vai estar olhando números antigos. Sim. Além de ter números antigos, você vai ter um trabalho muito grande para gerar os números. Perfeito. Porque não adianta só você ter um processo ruim de registro desses dados, então a gente traz aqui uma forma mais automática para você registrar e analisar esses dados, para que o gestor ele possa focar no que realmente importa, que não é registrar dados e preencher planilha, mas analisar a informação e tomar decisão estratégica em cima dela. E o que é muito importante é que você pode modelar o seu dashboard, os dados que você deseja visualizar. Para algumas empresas, você pode ter um volume maior de indicadores que você já consegue acompanhar. Para outras, você pode começar com 1 ou 2 indicadores. Como o Vitor falou, a gente já conseguiu resultados expressivos analisando 2 indicadores apenas: ociosidade de motor e excesso de velocidade. Então você pode começar modelando seus indicadores para focar nesses 2, conseguir uma melhoria com isso. Agora deixa eu dar um próximo passo, vou acrescentar novos indicadores dentro da ferramenta. E você já vai ampliando, dando um zoom ali em alguns elementos do modo de condução do motorista. Agora deixa eu entender a aceleração, curva e frenagem, deixa eu entender aqui a quilometragem, manutenção, e aí você vai pouco a pouco dando passos, né, amadurecendo a sua gestão e trazendo relatórios e planos de ações mais bem elaborados. Perfeito. E isso, no frigir dos ovos, como eu gosto de falar a expressão aqui local, a gente tem uma eficiência operacional, como o Vitor trouxe aí o case. E falando nisso, Vitor, o que você pode dizer ao gestor? Como é que ele pode solicitar ajuda da Infleet? Se o gestor já é cliente Infleet, como é que o setor de operações hoje auxilia ele? Perfeito. Às vezes ele está ali perdido e quer entender melhor a funcionalidade desses indicadores aí, como usar eles. Pronto, a gente faz de tudo, Mário, para estar o mais próximo possível dos nossos gestores, tá? Então, provavelmente, a gente já falou com ele, certo? Ele já recebeu uma mensagem nossa, mas acordei agora, quero melhorar minha gestão, eu tô ali na plataforma, ali tem um balãozinho que você já dá um oi pra gente e em 10 minutos vai aparecer alguém ali do sucesso do cliente que vai estar disposto a estudar a sua gestão. Perfeito. Então, não é só dizer assim, leia tal artigo aqui, dá uma olhada nesse material e entender o que está se passando aqui, certo? Então, assim, nós já temos um sistema, né? Já temos um processo para isso, ou seja, todo cliente nosso que entra, a gente tem uma jornada planejada para esse cliente dentro da empresa, ou seja, os clientes eles não entram e a gente joga eles para um lugar e acabou. Não, o cliente entra e a gente sabe, ele está em qual etapa do processo, ele está aqui, certo? Ele precisa atingir um número mínimo de habilidades dentro do nosso produto para que a gente agora avance ele para cá. Sim. Ou seja, eu estou entendendo que essa pessoa está mais independente. Então, se o gestor, às vezes, ele pode não estar entendendo bem como esse processo está ocorrendo, está querendo um apoio mais próximo, é só levantar a mão, e levantar a mão é uma mensagem que ele mande pela própria plataforma, a gente vai estar ali do lado dele para segurar na mão e dizer, vamos por aqui, porque o caminho a gente já montou, o produto ele está feito
para trazer resultados reais para os nossos clientes. Perfeito. Então, se você está assistindo já é nosso cliente e está precisando esclarecer algum ponto, receber alguma dica, alguma sugestão de melhoria aí na sua gestão, pode contar com o nosso time Infleet. Clica lá no botão. E se você não é cliente, quiser entender um pouco mais também, vou fazer o jabá aqui, fala com a gente, possivelmente, talvez seja o nosso querido Henrique aqui que vai te atender lá no processo comercial. Talvez não, mas todos estão capacitadíssimos aí para atendê-los e mostrar sem nenhum compromisso, tá? Mas uma verdadeira aula ali de como você pode melhorar a sua gestão. Uma última coisa, Mário, que eu gosto sempre de ressaltar é que muitas vezes, né, uma empresa acha, não, minha frota é pequena, eu não tenho um nível de maturidade muito alto, mas a ferramenta ela vai se adequar ao seu nível de maturidade, ao tamanho da sua frota. Né? Empresas menores, que às vezes não têm um nível de maturidade tão alto, vão aprender muito com os nossos consultores de CS, que vão ajudar na análise dos indicadores, para que eles vão amadurecendo, sabendo quais são as melhores decisões e conseguindo usufruir melhor da solução. Perfeito, Henrique. Henrique, me surgiu aqui uma dúvida, né? Na verdade, um insight. Imagino que um gestor antigo, digamos assim, né, que já está na área há muitos anos, que veio da época que era tudo no papel ou da máquina de datilografar como o Robson, talvez, né, e aí é uma curiosidade que eu quero saber de você, que está ali em contato direto com eles, se isso... eles têm uma barreira de entrada maior na receptividade dessa tecnologia? Muitas vezes o gestor está acostumado, na realidade, eu não diria nem por ser o cara mais antigo, mas muitas vezes ele já está acostumado com o jeito que ele faz as coisas. Sim, e mudar sempre difícil, mudar né? É sempre difícil, exatamente. Então a gente precisa mostrar bem para ele o retorno que ele vai ter com essa mudança. Né? E esse trabalho de mostrar todo o impacto que o modo de condução do motorista, que como isso auxilia a identificar possíveis desvios de combustível, problemas de manutenção, custos que estão elevados de maneira desnecessária devido a desperdícios, que possibilita com que ele reduza, né, o custo operacional e tenha retorno sobre o investimento. Né? Muitas pessoas veem a ferramenta como um custo, vou ter um custo a mais aqui para sair do papel e para a ferramenta. Mas na realidade é um investimento, claro. Porque você vai estar gerando dados que vão ser analisados para a tomada de melhores decisões estratégicas, que lá na frente vão trazer para você, por exemplo, como o pessoal da TAC Alimentos, uma redução de 9% de custo de combustível. Então, pessoal, com essa deixa, eu gostaria de encerrar para a gente não se prolongar demais. Queria saber se o Henrique tem mais alguma palavra a dizer, alguma coisa, algum recado. Se tiver, fala aí para o nosso gestor que está te vendo. O meu recado para o gestor de frotas é que não tenha medo da mudança. Né? Eu sei que muitas vezes o dia a dia do gestor de frotas é um dia a dia bastante complexo, bastante cheio, e às vezes não dá tempo de parar para analisar as coisas da melhor maneira, mas é importante tentar, às vezes, estruturar o processo de gestão, não só a ferramenta em si, mas o processo de gestão. Eu até, geralmente, quando eu falo aqui com os nossos parceiros, quando a gente reúne, a gente não vende a ferramenta, mas o processo como um todo, e a ferramenta dá suporte ao processo. Perfeito. Então, é importante que esse gestor ele olhe para o processo que ele tem hoje, entenda quais são os problemas, os gargalos que existem no processo, e quando ele perceber isso, ele vai ver que o tamanho da melhoria que teria se ele tivesse uma ferramenta, algo mais automatizado, quanto o dia a dia dele seria melhor, mais simples e mais produtivo. E eu gosto, Henrique, de ressaltar uma coisa, para quem não sabe, que não acompanhou aí de repente o primeiro podcast, vou botar aqui. Mas quem não acompanhou, a gente falou um pouco da história da Infleet e é interessante porque a Infleet não surgiu, ela não surgiu aleatoriamente, ela surgiu por conta desse problema. O pessoal, os fundadores, e Henrique é um dos sócios fundadores, eles enxergaram que o gestor estava cego, né? Até contraditório. Enxergaram que o gestor estava cego. E, de fato, isso foi a força motriz para desenvolver esse produto, não é verdade? Quando a gente pensa, Mário, ali no processo, por exemplo, de melhoria contínua, o primeiro ponto fundamental é a visibilidade. Se você não sabe o que está acontecendo, você não tem como saber o que está indo bem e o que está indo mal para melhorar. Então, essa é a base de tudo. Ter dados, gerar visibilidade, depois, no segundo passo, identificar os desvios, identificar os problemas, trazer dados de telemetria cruzados com dados de combustível e manutenção para entender a causa raiz desse problema, o que está por trás daquele consumo elevado, daquela média baixa, daquela peça que quebrou 5 vezes no ano. Sim. E aí você vai poder desenhar o plano de ação para corrigir esse desvio e atingir seu objetivo de uma gestão de frotas eficiente. Perfeito, Henrique. Eu gostaria já de agradecer a presença. Obrigado aí, Henrique. É
como eu disse, diretor comercial e sócio. Vitor também, diretor e sócio, estão aqui doando um tempo deles. O meu objetivo, juntamente com a Infleet, é de trazer educação de qualidade para o gestor de frota e para a gestão em geral de frota no Brasil. Acho que falta isso e nós estamos comprometidos. Por isso, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, porque essa é a sua dúvida. Inclusive, vou deixar aqui um desafio para a gente, que é responder todas as dúvidas no próximo podcast. Vamos deixar essa insight. Então, dá uma enxurrada de dúvidas, a gente vai fazer um episódio só respondendo suas dúvidas. Então, deixe as dúvidas, que isso gera insight para a gente te ajudar. Então, isso aqui é feito por vocês e para vocês. Nós somos apenas os intermediários e interlocutores. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Henrique. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa a sua curtida e até a próxima. Obrigado, Valeu. pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho aí para vocês com mais conhecimento. E obrigado aí, Mário, pelo convite. Show de bola. Aguardamos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.